santo de Jesus. Dê um aplauso alegre ao nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, aquele quem nos guarda, aquele quem nos livra, que tem nos dado a sua graça e o seu livramento a cada dia. Ele é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor, e por isso nós estamos aqui e nos alegraremos na sua presença, porque Ele é o Senhor da nossa força. Hoje não é simplesmente um dia onde nós vamos ceiar, mas um dia que nós temos a lembrança a cada dia que vivemos em Cristo Jesus. Não é apenas como diz, é o memorial, mas porém memorial de que Cristo Jesus se entregou, mas ressuscitou dentre os mortos, para que a gente também tivesse vida. E hoje nós estamos aqui pela graça, pela sua bondade, porque Ele nos amou primeiro. Ele derramou sobre nós da sua graça, Ele derramou sobre nós do seu amor. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Esse é um grande motivo de adoração. Não são os milagres materiais que alegram o nosso coração, mas o que alegra o nosso coração é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E só está escrito porque o sangue de Jesus, que é poderoso, nos lavou e nos purificou de todo pecado, de toda transgressão, de todo erro, de tudo aquilo que nós passamos. O nosso Senhor Jesus Cristo nos lavou, nos purificou com o seu sangue, e por isso hoje nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizer o seu santo e precioso nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 14. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos veem, os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem, os mortos vivem. Aleluia. Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e estes, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondeu e lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Senhor Jesus, Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que é escudo para que todos aqueles que nela creem, Senhor Jesus. A tua palavra, Pai querido, que vence o maligno, a palavra que limpa e purifica o homem, a palavra que traz libertação através do conhecimento, a palavra, Pai querido, que levanta o homem, a palavra que restaura, Pai querido, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra. É a tua palavra que restaurará, é a tua palavra que levantará. Apenas uma ordem tua, Senhor, fará, Pai querido, com que o morto ressuscite, com que o aleijado possa andar. Deus poderoso, a tua palavra tem poder, Jesus, e nela nós confiamos. Por isso, Deus, nós te pedimos nessa noite, fala aos nossos corações, enche-nos, Pai querido, com fé, estabelece a nossa força em ti. Pai querido, que o teu sangue seja derramado e possamos sentir da tua presença, da tua glória e da tua graça. Jesus, ensina-nos, repreende, Pai, todo o mal, repreende toda a obra do inimigo, Senhor Jesus, pois a ti clamamos e invocamos, pois o teu nome está acima de todo nome. Nós não servimos a prata, nós não servimos o ouro, nós não servimos, Pai querido, Senhor, a objetos inanimados. Nós servimos a um Deus vivo e poderoso, que tem olhos e vê, que tem os ouvidos e ouve, que tem pernas e anda. Nós servimos a um Deus vivo, Senhor, que nos fortalece e que nos coloca de pé a cada dia. Por isso, Pai querido, fala conosco em nossos corações, é que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Um evangelho de milagre, onde Jesus está operando um grande milagre na vida de uma pessoa, de uma criança, em que o seu pai está correndo há muito tempo atrás de um milagre, de uma obra, a qual o pai está angustiado, correndo atrás, em que uma situação tem mantido a sua família de forma angustiante e um coração de forma tão desesperadora. Primeiramente, nós encontramos os discípulos, a qual o menino foi levado. O texto anterior fala de uma revelação extraordinária, né? O texto do capítulo 9 fala que Jesus pega os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva ao monte. E no monte ele vai receber a transfiguração. Eles vão ver aquilo, né? Que poder maravilhoso, poder ver Jesus na sua ali, diante de Moisés, diante de Elias, a qual ele está conversando, e Pedro fica ali alarmado, com o coração sem saber o que fazer. E muitas vezes nós vivemos diante dessas situações,
Vivemos um Jesus que muitas vezes se aparece para nós. Vivemos em um Jesus que opera milagres e maravilha, a qual nós temos muitas revelações que Deus nos dá para que possamos nos orientar e viver, principalmente a respeito da revelação da palavra, para que a gente possa andar e viver conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nessa situação em que Jesus está descendo do monte, está encontrando uma situação em que um homem está apresentando o seu filho aos seus discípulos primeiramente, levando o seu filho aos discípulos que estavam ali ao pé do monte, dizendo assim: se vocês puderem, estou aqui os meus filhos. E a Bíblia conta que eles oraram pelos meninos, mas nada aconteceu. Os discípulos de Jesus. E provavelmente essa situação aconteceu depois da ordem que Jesus deu aos discípulos, que eles fossem e pregassem o evangelho, chamada missão dos 70, ou a missão dos discípulos, em que Jesus diz assim: ide, de 2 em 2 e vão entre nas aldeias, principalmente as ovelhas perdidas de Israel, anunciai o evangelho. E diante dessa situação nós encontramos também um ensinamento em que Jesus está falando com os discípulos certa feita, em que os fariseus vão indagá-lo, dizendo: os discípulos de João e nós também jejuamos, por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus vai dizer para eles que o noivo está presente e não é necessário ainda, não é o tempo, porque a obra de Deus, irmãos, ela é feita de acordo com a vontade de Deus, e tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado. Nesse tempo, Jesus está andando com os discípulos e está fazendo com que os discípulos conheçam o evangelho, porque você não pode fazer algo sem antes conhecer. Então, quando aqueles homens chegam até Jesus e primeiro diz: por que nós jejuamos e eles não estão jejuando? Jesus está dizendo que o noivo está presente, está ensinando, estão se alegrando na obra de Deus, estão vivendo a obra de Deus, estão praticando e vivendo o evangelho. Jesus está ensinando eles, mas nesse decorrer desse texto, Jesus também explica e diz assim, que não se põe um vinho novo em odre velho, e nem um pano novo no remendo de pano velho, porque o odre, se eu colocar sendo velho, vai romper, e o vestido ou a roupa se tornará rasgadura maior. Por quê? Porque não se coloca um pano novo e uma roupa velha, que vai ficar pior. Jesus está dizendo: eles estão aprendendo. É necessário se tornar um novo homem, é necessário se tornar uma nova mulher, é necessário se tornar um novo crente em Cristo Jesus, que muitas vezes ainda não vivemos, para que a gente possa sair para a guerra, guerrear, viver a peleja do Senhor, para que a gente possa fazer a obra de Deus. É necessário o aprendizado, é necessário andar com Jesus, é necessário aprender com Ele, é necessário estarmos com Ele, é necessário termos intimidade. Mas Jesus não falou que eles não jejuariam. Jesus disse: vai chegar o tempo em que o noivo será tirado, então será necessário eles jejuarem, será necessário eles orarem, buscarem a Deus, porque naquele momento Jesus está ensinando, enquanto os discípulos estão vendo maravilha. Depois que termina, você vai encontrar no texto Jesus se apartando a só, indo ao monte e indo orar. Você vai encontrar, enquanto os discípulos estão dentro da casa, Jesus acordando de madrugada, indo para um lugar à parte, a só, e indo buscar a Deus. Porque o melhor exemplo não é aquele que a gente prega, o melhor exemplo é aquele que a gente faz. O melhor exemplo é aquele que a gente pratica, e não aquele que a gente fala. Porque falar é muito fácil, dizer que faz é fácil, o negócio é cumprir aquilo que tu fala. Jesus está andando com os discípulos e dando exemplos para ele. Enquanto os discípulos estão dormindo, Jesus está acordando cedo da madrugada, dobrando o joelho e orando,
dando exemplo, dizendo: um dia vocês vão ter que levantar para orar pela madrugada, porque o inimigo está furioso, rodando ali como um falso leão querendo tragar, mas em oração vocês vão vencer. Depois de um grande milagre que também acontece, de multiplicação, Jesus se retira à parte, vai para o monte sozinho e vai buscar a Deus. É um exemplo dizendo para os discípulos: mesmo que depois de um grande milagre que você tenha feito ou que tenha praticado, mesmo depois de um grande feito que você tenha feito, mesmo que Deus tenha te usado grandemente, mesmo que Deus tenha te usado para fazer algo extraordinário, se aparte, vai a sós com Deus e vai orar para que o teu coração não seja tomado, vai orar para que o teu coração não se soberbeça, vai orar para guardar o teu coração. Jesus está ensinando: é em oração que nós vencemos, é em oração que nós andamos, é em oração que nós vivemos. Crente não anda sem orar, crente não anda sem buscar a Deus, crente não permanece na presença de Deus se não orar, porque crente que não ora reclama, crente que não ora não consegue andar em Cristo. Por quê? Porque Jesus está ensinando aos seus discípulos: oração, oração e oração. É um ensino. E como bem dizemos, Jesus é especialista não em só dizer: vai lá, vocês têm que orar. Não, ele vai orar primeiro. É por isso que os discípulos, de tanto ver ele orar, eu acredito que chegam com ele e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Porque a oração ela é fundamental na vida de um cristão. A oração é fundamental na vida do crente que quer vencer batalha. Você não pode ser crente que vive querendo vencer suas batalhas terceirizadamente. Eu quero vencer uma batalha, eu vou chamar a missionária Eliane para orar por mim. Não, irmãos. Você precisa aprender a orar, a ter intimidade com Deus. Você precisa vencer as batalhas. Aí Jesus está ensinando o planejamento de oração. Operou um milagre? Vamos orar. Jesus está olhando para os discípulos, dizendo que a oração é importante, até para expulsar demônio. O negócio está escasso. Jesus está olhando a multidão, não tem nada, apenas 5 pães e 2. Ele levanta a mão e começa a orar dando graça: Senhor, muito obrigado pelo que tem, porque a oração é fundamental. Quer ver a multiplicação? Então levanta para o céu o que tu tem e dá graça, que aqui tu vence a batalha. Nesse texto nós encontramos no discorrer dele, logo no início, alguém que está discutindo, sabe o que? E aí? Fariseus e os discípulos de Jesus. Jesus ainda não está no meio ainda, Jesus ainda está descendo o monte, mas está lá o fariseu. Por que vocês não conseguiram expulsar? Tem gente preocupada, irmãos, com quem expulsou, com quem deixou de expulsar. Por que o milagre não aconteceu? Isso é falta de compaixão, irmãos. Enquanto existe pessoas que estão sofrendo, a gente está discutindo quem tem poder e quem não tem. Enquanto tem gente passando por momentos de adversidade, a igreja está discutindo quem é poder, quem é a igreja que tem poder, qual é a igreja que não tem poder, quem é que vai fazer, quem é que não faz, quem é que levanta a mão e a glória desce, quem é que não levanta a mão e a glória não acontece. Enquanto nós estamos discutindo, a nós existem pessoas sofrendo, precisando de Cristo Jesus, existem pessoas precisando de uma palavra, enquanto nós estamos discutindo quem tem e quem não tem, quem faz e quem não faz, quem deixa de fazer ou quem não deixa de fazer. Nós estamos discutindo enquanto as pessoas estão sofrendo, indo ao inferno, sem ouvir a palavra do Senhor. Você acha que Jesus, quando desce do monte, está preocupado com isso? Jesus chega lá e pergunta assim: o que está acontecendo aí? Aí o pai do menino diz assim: eu trouxe meu filho aos teus discípulos. Jesus vai direto no problema, porque se tiver uma arma que Jesus tem, se chama oração.
Se o Filho de Deus, vou repetir, se o Filho de Deus viveu uma vida de oração, quanto mais eu e você. Jesus chega lá e diz: o que está acontecendo aí no meio? O homem olha para Jesus e diz assim: eu trouxe o meu filho. Ele pula do meio da multidão e ele está endemoniado. O demônio pega ele, joga ele, despedaça até ele desfalecer. Ele fica espumando, rangendo os dentes, parece que ele fica depois que nem morto. E Jesus começa a conversar com quem tem um problema, sim ou não? Porque se tiver alguém que pode resolver o teu problema, o nome dele é Jesus de Nazaré. Mas os discípulos não conseguiram, pastor. Os discípulos a qual Jesus disse: vai lá. Os discípulos a qual na missão dos 70 Jesus pegou e disse: eu vos dou autoridade para repreender os demônios, para curar os enfermos. Os discípulos que Jesus mandou ir não tiveram resultado, mas Jesus tem, mas Jesus pode. Ele é o Deus do impossível. E ainda que aqui não tenha o resultado, você leva para Jesus. Porque aqui nós encontramos, irmão, sabe, uma situação da Bíblia. Não existe mediador entre você e Jesus, entre você e Pai. Não existe mediador entre você e Cristo Jesus. Jesus está dizendo diretamente ao pai do menino. Está conversando diretamente. Jesus não está dizendo assim: fala para mim aí, Pedro, o que está acontecendo? Não. Jesus não está dizendo: Francinildo, fala para mim, João, o que está acontecendo? Jesus está indo direto ao pai do menino. Sabe por quê? Porque não existe mediador. Pedro é apóstolo, mas não é mediador. Nós temos livre acesso com o Pai. Nós podemos apresentar a Ele, entrar pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, e dizer: Senhor, está aqui a minha necessidade, está aqui o meu problema. Tu podes resolver, tu podes resolver, tu podes resolver, Senhor. É por isso que Jesus está falando diretamente com o menino, porque não tem mediador. Quem cura é Jesus. Pastor Otiniel é apenas um vaso sendo usado na mão do Senhor. Quem curou foi Jesus. Quem fez a obra foi Jesus. Quem levantou, quem libertou foi Jesus. A glória nunca será do homem. Todo milagre que Pedro faz, ele diz: foi o Jesus a quem vocês crucificaram. Ele curou esse, ele levantou esse. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: nós somos apenas veículos. Mas isso é para quem não vive em Cristo Jesus. Isso é para quem não vive o Evangelho. Isso é para quem recebeu uma libertação e foi embora para o mundo. É para quem viveu um milagre e foi embora para o mundo. Mas, Pai, quem vive em Cristo Jesus vai e não volta mais para Ele. Vai e não atormente mais a vida dele. Vai, tu não tem mais autoridade sobre ele. Vai, eu te dou uma ordem: não volte mais para cá. Quem quer viver em Cristo Jesus, o demônio vai e não volta mais. Porque quando volta, a Bíblia conta que a casa está adornada. Quando volta, a Bíblia conta que a casa já está preparada. O Espírito Santo já está fazendo morada. Jesus, a palavra já adentrou, a palavra já feriu o coração, já faz morada no coração dele. Então quando ele volta, ele não encontra repouso. Ele volta, mas a obra de Deus já está sendo concluída na vida daquele homem e daquela mulher. Então ele não volta mais, ele vai embora. Ele não permanece mais, ele vai embora. E toda a obra que ele queria fazer é anulada. Toda a palavra que foi preparada vai cair por terra. Porque a tua palavra, a tua vida já está sustentada na palavra, já está sustentada em Cristo Jesus, já está sustentada no Evangelho, já está sustentada na graça de Deus. E ele não encontrará mais repouso em você. Ele não encontrará mais repouso na sua vida. Porque Jesus verdadeiramente te libertou para uma nova história.
Jesus realmente transformou a tua vida. Então ele disse: vai e te dou uma ordem, não torne novamente para cá. Hoje Jesus estende a mão e está dizendo: eu quero te libertar, para que tu verdadeiramente sejas livre, para que tu viva a obra de Deus na tua vida, para que tu possa viver o milagre de Deus. Essa tormenta que tu tem passado, Jesus hoje quer curar. Essa tormenta que tu tem vivido, Jesus hoje quer curar o teu coração. Jesus hoje quer adentrar e dar uma ordem, dizendo ao demônio: para cá tu não volta mais. Essa vida pertence a mim. Essa vida pertence a mim. Já faz muito tempo que tu vem lutando, chegou o dia da libertação. Já faz muito tempo que tu vem passando por isso. Chegou o dia que Jesus está preparando para que essa mudança possa acontecer, para que Deus possa entrar, para que o Espírito Santo possa fazer morada e o inimigo não possa mais atormentar. Oh, em teu nome o inferno treme. Em teu nome, fique de pé em nome de Jesus. Os coxos andam, e em teu nome os cegos veem, os cegos veem, e em teu nome os mortos vivem, os mortos vivem. Oh, declare: há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus. Oh, Deus de maravilha, Deus de salvação, Senhor, contempla o coração desse pai e dessa mãe de família, Senhor, desse homem que tem chorado e tem lagrimado por uma mudança, por uma transformação na vida, Senhor. Pai, lança uma ordem, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, na falta de fé. Ajuda, Pai, na incredulidade. Mas nós sabemos que uma ordem tua, Pai querido, aquele que está acamado pode levantar. Uma ordem tua, Pai querido, aquele que está aprisionado, Senhor, pode ser liberto. Uma ordem tua, Pai querido, e todo inferno tem que se submeter. Oh, Yorege manda na basuri ande naragá. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Jesus quer trazer libertação à tua casa. Abra o seu coração. Contemple Jesus agora, dizendo para ti o que está te sucedendo hoje, o que tem sofrido ao longo da tua história que não tem mudado. O que é que tem acontecido que não tem mudado a tua vida, não tem mudado as circunstâncias? Qual é a tua história que tu tem passado desde tua mocidade, desde a tua juventude, agora está na idade adulta e você vem sofrendo com isso? Jesus hoje está chegando para libertar. Jesus hoje está chegando para curar. Jesus está chegando hoje para trazer transformação. Oh, aleluia, Jesus. Oh, ore agora, peça de Deus, peça do seu Senhor. Não há mediador, você pode orar e Ele pode derramar essa noite. Ele pode derramar agora. Ele pode derramar nesse momento sobre a tua vida a libertação, a cura e a transformação, o milagre que você está esperando. Oh, glória, glória a ti, Jesus.
santo, 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 santo és tu, Jesus. Oh, Deus de maravilha. Contempla, Pai, esse coração, Jesus. Contempla, Pai, essa situação, Pai querido, que vem passado, Senhor Jesus, há longo tempo, Jesus. Demônios, principados e potestades, no nome de Jesus nós te damos uma ordem agora. Nós te damos uma ordem, tu que vem atormentando durante a vida, Pai, durante a história, demônio. Tu vem atormentando a vida desse jovem, tu vem atormentando a vida dessa mulher. Nós te damos uma ordem como igreja, na autoridade do nome de Jesus. Sai agora, bota em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus. Hoje tu não tem parte, não tem herança nessa casa, tu não tem herança nessa família. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para libertar e para curar e para transformar a vida desse homem e dessa mulher de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Faça a sua oração nesse momento. Jesus vai a teu encontro. Jesus está indo ao teu encontro. Se tu podes crer nesse momento, tudo é possível que crê. Se tu podes crer nesse momento, tudo é possível ao que crê. Jesus, lança uma ordem, Pai. Lança uma ordem ao nosso favor, Senhor. Lança uma ordem, Pai querido, aos teus anjos, Senhor, para que Ele possa trazer a libertação, para que eles possam cortar laço, quebrar lança, Pai querido, e trazer o livramento, Jesus. Trazer a cura, trazer a libertação, Senhor, trazer a transformação, Pai celestial, do caráter, para que possa viver em Ti, Jesus. Ensina-nos a viver em Ti. Ensina-nos a viver o Teu Evangelho. Cura o nosso coração. Passa o Teu bálsamo, Senhor. Todo espírito, Pai querido, que está trabalhando nas emoções, Jesus, pela falta de amor, pelo abandono, Jesus, por uma palavra que machucou, Deus, nessa noite tu possa passar o teu bálsamo e curar as feridas que estão na alma, Senhor, impedindo o desenvolvimento, Pai, desse homem e dessa mulher de Deus. Que tu possa, Pai, lavar a alma com teu sangue nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.